Jairo me perguntou a respeito dos galardões, o que seriam os galardões. Infelizmente, ou felizmente, em alguns casos, a Bíblia não especifica o que são os galardões. Não diz para nós o que é. Então nós podemos ficar especulando o que é, se é só o retorno da parte de Deus, se é só o agradecimento, o louvor de Deus. Paulo menciona, pelo menos em 5 textos, sobre coroas, a coroa da vida, a coroa da retidão. Alguns falam, é para todo mundo, mas lá ele fala, Deus dará àqueles que aguardam a sua vinda. Então nós podemos ficar aqui especulando, vai ficar difícil. Um grande amigo, o pastor Davi Murk, disse certa vez, eu gostei do exemplo dele, ele falou assim que ele pensa nos galardões como espelhos. E eu perguntei como. Ele falou assim, parece como se Deus desse para cada um de nós espelhos. Alguns vão receber espelho, aquele espelho pequenininho de maquiagem, outros um retrovisor, outro um espelho grande. E eu perguntei por que isso. Ele falou assim, porque no céu não haverá inveja. Então com o espelho pequeno, ainda naquele espelhinho pequeno, eu vou refletir Deus totalmente. Quem tiver um espelho grande não vai refletir mais de Deus, ele está refletindo Deus totalmente também com aquilo que ele recebeu, de maneira que ninguém vai falar, Deus, só estou vendo uma parte sua aqui. Então ele usou essa ilustração para nos mostrar, seja o que for que você receber, e aquele que chegar e falar, não recebi nada, se é que é possível alguém não receber nada, o fato é que não haverá essa disputa. Ele falou, olha quanto eu tenho e quanto você não tem. Por quê? Porque ao final de todas as coisas, a Bíblia parece apontar que tudo é depositado aos pés de Deus. E aí Deus se torna tudo em todos. Aquilo que você recebeu, seja o que for, você volta a Ele. No livro de Apocalipse, eu mencionei para o Jairo que isso mostra, lembra dos 24 anciãos, que fala que eles se prostram, tiram suas coroas e colocam aos pés daquele que está no trono. Isso parece muito sintomático. Eles receberam coroas e agora estão depositando aos pés de Deus. Então parece-me que seria isso. Então não deixe guardar na ideia essa coisa de competição que lá não haverá. Última coisa, nós terminamos o bloco ali, saímos para o nosso café. O que é importante a respeito do corpo ressurreto? Pergunta, você vai falar, como é que será esse corpo na ressurreição? Nunca passou, nunca pensou isso? Como seria o corpo glorificado? O que é isso? Como vai ser? Sem espinhas, sem uma estatura maior. Não, vai ser isso aí. Sem óculos. Então vamos falar o que o Celso falou lá. O corpo da ressurreição será o mesmo corpo atual. Composto de carne e osso. Já lemos aquele texto no começo da aula, Jó 29 e Lucas 24, 39. Então, o mesmo corpo. O que muda? A prova disso é que Jesus ressuscitou no mesmo corpo que tinha quando foi sepultado. E a ressurreição dos crentes será semelhante à sua, conforme o texto bíblico nos mostra. A diferença entre o corpo atual e o ressurreto é que este último, o ressurreto, não poderá se deteriorar ou morrer. Esse é o significado da palavra incorruptibilidade, presente em algumas traduções da Bíblia. Quanto à aparência deste corpo, será a mesma que a atual. Nesse sentido, deve-se lembrar que onde está ali? Que o Cristo ressurreto só não foi reconhecido imediatamente por alguns discípulos, porque o Senhor lhes fechou os olhos acerca da idade do corpo da ressurreição, que o corpo da ressurreição apresentará. A Bíblia não nos dá nenhuma informação. Então, como funciona isso? Você vê gente especulando para tudo que é lado. Não, da ressurreição todo mundo vai ter 32 anos. Já vi uma pessoa defendendo, eu falei, nossa, como chegou esse a qual? Não, porque Jesus morreu com 33, e se ele é o primogênito, ninguém pode ter mais do que ele. Porque olhando a pessoa. É complicado, mas você vê onde chega. Já que Jesus morreu com 33, ele é o primogênito. Eu entendi a lógica da pessoa. Sim. Você fica olhando a pessoa. Nem literal, nem alemão. Nem literal. Tudo bem, então Jesus morreu com 33, o que não morreu, já caiu por terra o argumento dele. E vocês sabem disso, né? Que Jesus morreu aproximadamente com 37 ou 39 anos. Nunca ouviu falar sobre isso? Não, nunca ouvi essa teoria. Páginas 4.0?
Nunca ouviu falar? Não. Pastor Marcos fala essas coisas pra gente não, viu? Uma vez que eu ouvi falar, ele falou até 35, mais ou menos, se não me engano. Quem? Pastor Marcos. Herege. Há divergências aí, mas provavelmente Jesus morreu provavelmente com 37 ou 39 anos, porque há um erro no nosso calendário, a maneira como ele está sendo contado. Herodes o Grande, ele vai morrer, o Herodes que mandou matar as criancinhas, ele morre no ano 4 antes do ano 0. Tudo bem? Por que isso é importante? Ele morreu no ano 4. Então, para ele mandar matar as crianças, ele mandou matar crianças até que idade? O dia que ele mandou matar? Até 2 anos. Então, se ele morreu aqui no ano 4 antes de Jesus, Jesus não pode ter nascido aqui. Tudo bem? O ano 0 não dá. Se Herodes morreu aqui e ele tinha mandado matar as crianças com 2 anos para frente, olha a diferença que dá aqui para trás. Você tem 6 anos para trás aqui, pelo menos. Então agora você pega aqui 6 anos para trás, e aí você avança aqui mais à frente, os 33 que o pessoal coloca aí dá quanto? 39. É 39, 37. Já estamos em 2020. Então esse negócio de a idade de Cristo, 33 anos, é uma falácia aí. Mas aí isso não muda nada para nós. Quando fala, tendo Jesus cerca de 30 anos, você fala, 30 anos começou o ministério. Cerca de 30 anos, pode ser menos de 30, pode ser mais de 30. Você fala, aquela pessoa, tem cerca de 30 anos. Quantos anos ela tem? 33. Está cerca de 30 anos. Arredonda, né? Arredonda. Tendo cerca de 30 anos, começou o seu ministério, e aí nós sabemos que o ministério durou 3 anos. Ou quando alguns usam outro argumento, eu não acho tão bom assim, mas quando dizem para Jesus, não tens ainda 50 anos, vistes Abraão? Eles não falam, não tem 40. Mas, enfim, fica aí o alerta. Se eu fosse falar alguma coisa para um adolescente, falar, você não tem nem 40 anos, pode ser que 20 eles tinham também. Não importa, porque estou dizendo para vocês aqui que a respeito da idade do corpo da ressurreição, não entra nesse negócio, não, Jesus tinha tanto, então ele é o primogênito, não. É provável, alguns afirmam, ou defendem, ou nessa linha, agora construindo através de argumentos, às vezes nem tão teológicos, mas deduções, até a partir da escritura, mas deduções apenas, de que uma vez que nós envelhecemos, as rugas, o cabelo branco, todas as marcas de expressão do nosso corpo são consequências do pecado. Então, alguns acreditam que o corpo ressurreto terá a aparência que Adão tinha, por exemplo, no Éden. Então, Adão era novo em idade, em tempo, cronologia, porque nem contava o tempo, mas ele tinha a aparência de um homem, provavelmente de 40 anos. A gente acredita, ok? Não dá para afirmar também. Adão tinha, não dá. Não sabemos. Tinha idade aparente, né? Ou seja, ele era um adulto, porque nós sabemos assim, ele era um adulto, mas com um dia de vida ele era um adulto. Então na ressurreição, nós não vamos ter crianças. Porque se alguém ressurgir como criança, implica o que isso? Um crescimento. Ela não pode crescer, porque crescer é o quê? Crescer é envelhecer. Você pega um bebezinho, ela nasceu, o relógio biológico está rodando, ela está morrendo. À medida que ela está crescendo, você fala, que lindo, ela está morrendo. Ela está avançando. Mas se o efeito da morte é retirado com isso, então no céu nós não podemos envelhecer. Então, se alguém chegasse no céu como criança, pressupõe-se que ela ficaria o quê? Criança a vida toda. Se alguém chegar no céu como idoso, pressupõe-se que as marcas do pecado permaneceram. Então, à luz desses argumentos, as pessoas formulam o quê? Que a aparência do corpo ressurreto, embora a Bíblia não nos dá nenhuma informação, é a aparência, por exemplo, que Adão teria no Éden, sem o pecado. E as marcas do pecado vai subir, né? As marcas do pecado vai sumir. Então, a pessoa não poderia chegar no céu. Da mesma maneira que Deus criou Adão. Da mesma maneira como Deus criou Adão. Adão tinha uma aparência de homem formado e ele não tinha pecado, ele não envelhecia. Então, a partir desses indícios, nós podemos pensar, mas não dá para sair afirmando, então a aparência, porque até você afirmar que a idade Adão tinha, que a aparência Adão tinha, Adão tinha
Adão tinha a aparência de 100 anos, como é que você sabe que lá no Éden, lá 100 anos era velho? Você não sabe, porque até no milênio, né, Isaías fala assim, quem morrer com 100 anos morrerá jovem. Você lida com coisas assim. Tudo bem? Perguntas em relação a isso? Mesma aparência, só não reconhecer Jesus no fato de quando ele não quis se mostrar, no caminho de Emaús lá. O resto apenas está dizendo que o corpo não tem marcas de incorruptibilidade, ele não pode ser destruído mais, ele não envelhece e assim por diante. Outros quando lidam com isso, outra questão que se levanta comum como é que o corpo ressurreto de Jesus tinha marcas da morte? Quais eram as marcas que Jesus tinha? Mãos e pés quebrados. E lá, ele falou para Tomé, então o corpo ressurreto vai ter ferida? Eu quando paro para pensar para explicar isso aí, ou tentar lidar com isso, parece que nesse caso de Jesus havia um propósito exclusivo. Qual era o propósito? Provar que ele era o que morreu. Para ninguém falar, não. O outro. Tomé falou, eu só vou acreditar se colocar o dedo na ferida. Aí Jesus aparece sem nenhuma ferida. E Henrique Cristo. O pessoal olhar e falar assim, pai, o Henrique Cristo aparecia lá. Jesus aparecer sem feridas, o que poderia indicar? Outra pessoa, um sósia, então o cristianismo foi um negócio bem montado, Jesus tinha um irmão gêmeo que foi escondido, depois ele apareceu, assumiu também. Agora, apareceu com um furo e Tomé colocou o dedo, já começa, já imprime uma série de coisas que sem ficar desobrando, a gente fica especulando. Como é que Tomé enfiou o dedo na ferida dentro do corpo dele? Tomé tocou. E Tomé não queria mais. Quando viu, ele falou, não precisa. Eu sou bem. Agora vem. Ele falou, quer tocar? Põe o dedo aqui. E Tomé entrou para a história como um incrédulo. E Jesus, depois que ele toca, antes dele tocar Jesus, ele fala o que para Jesus? Alguém lembra? Deus meu, Senhor meu. Jesus falou, não senhor, pode vir. Não precisa tocar. Vem. Você disse que só creria fazendo isso. E ele dá uma bronca nele e fala, não seja incrédulo, creia. Então, no caso de Jesus, quando nós lemos a passagem de Zacarias, fala assim que então verão aquele a quem traspassaram. Alguns dizem, então vão ver Jesus. Ok. Outros dizem que eles verão Jesus, mas eles verão marcas para identificar quem é Jesus. Enfim, isso muda para nós? Não muda. Isso significa o quê? Que se você tem uma cicatriz no joelho, quando ressuscitar, essa cicatriz não vai estar lá. Tudo bem? Porque não tem nenhum propósito e você chegar lá e falar, vem aqui, sou eu mesmo, olha aqui, eu ralei, quando era criança jogando bola. A gente foi por Jesus, Não tem. Então, os adventistas têm um quarteto muito conhecido chamado Arautos do Rei. E eles cantam uma música, esse quarteto tem vozes muito bonitas, mas muitas vezes eles cantam coisas horripilantes, em termos de teologia. Mas o que não vem ao caso nesse momento. Mas o que eu queria mencionar é que existia uma formação desse quarteto antiga que cantava uma música chamada Que Feridas. E a letra da música dizia assim, alguém chegando no céu e olhando para Jesus e perguntando, que feridas são essas nas suas mãos? Que feridas são essas nos seus pés? E Jesus falava, você não sabe? E aí Jesus começa a explicar para ele, essas feridas aqui são feridas que eu sofri lá na terra para salvar você. Não Jesus não sabe. Aí, quer dizer, Fica um negócio, vai ficando um desdobramento maluco, totalmente maluco. Quando você chegar no céu, você vai saber que Jesus morreu na cruz por você. Ok? Se as feridas vão permanecer por toda a eternidade, para nós é irrelevante. Nem precisaria. Chegando lá, você vai saber que é ele. Mas que ele ressurgiu com essas feridas, sim. O corpo do crente não participa disso. Então, qualquer marca do pecado é deixada para trás. Amputação, obturação, óculos, prótese, tudo isso deixa de existir na história. Parece bobeira, né? Mas igual o filme que a gente viu agora há pouco lá, vou subir sem roupa, não sei, veste no sentido material como ela deixa de existir. Então, existe uma outra realidade. O corpo tem a aparência deste, mas é de uma outra natureza, de uma outra substância. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta sobre o corpo ressurreto?
os pós-milenistas aí, eles vão ter, como você disse, vai desdobrar vai ter implicações, né? Mas eles entendem, por exemplo, que na grande tribulação, esse corpo, de alguma forma, vai ser... Não, o pós-milenista acredita que no final essa glorificação acontece. É no final de tudo. Então, por caso do pré-milenista, então pelo menos 1007 anos antes, a igreja recebe o corpo ressurreto. No caso dos demais, não. 1000 anos depois. Então não muda, ok? É só uma questão de quando acontece. Que acontece para eles também acontece. E os agrenistas? A glorificação se dá no final da tribulação? Também no final da tribulação. O problema do amilenismo é não crer no milênio literal. Então tem coisa que ele fala, não, isso aqui é literal. Você fala, e a glorificação vai ser literal? Glorificação, claro. É verdade. Aí você quer. Aí você quer. Você fala, o milênio não precisa. Jesus não vai reinar aqui fisicamente? Não precisa. Então só fica conveniente assim. Por isso que eu falei que a hermenêutica muitas vezes é tendenciosa. Porque quando interessa, aí é literal. Quando não interessa, é figurado. Aí você pergunta, mas qual a razão? Por que não pode ser 1000 anos, 1000 anos? Aí vão dizer para você, não, porque não faz sentido. Só isso, isso não faz sentido. Não vejo a lógica disso. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual, além da igreja presbiteriana, igrejas tradicionais, quais outras igrejas permitem? Tem, entre todas as denominações tem igreja batista que aqui. Também. Porque é livre, né? Acaba, o pessoal está lá na igreja, tem igreja batista arminiana, igreja batista calvinista, tem igreja presbiteriana. Embora os presbiterianos é mais difícil por causa do modelo deles, eles vão ser, na sua ampla maioria, acho que talvez raríssimas exceções, amilenistas. Mas nós temos batistas pós-milenistas, pré-milenistas. Não tem em termos de denominação, acho que não é difícil fechar com esses nomes presbiterianos. A milenista também tem pastor batista milenista. Não tem. Posso fazer uma pergunta? O Senhor vai reinar durante 1000 anos, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. No retorno dele, os crentes vêm junto com o corpo glorificado para reinar durante 1000 anos. Isso, exatamente. E durante esse período de 1000 anos, como foi mencionado, Isaías, quem morrer com 120 anos será novo ainda. Os crentes permanecerão com o corpo glorificado, mas haverão pessoas que vão estar nascendo e morrendo durante esses 1000 anos? Haverá. Vai chegar no tópico do milênio, aí você me lembra, eu abordo sobre isso. Mas no milênio existem grupos aqui na Terra. Primeiro grupo, a igreja com o corpo ressurreto. Segundo grupo, a igreja com o corpo mortal. Vai ter gente com o corpo mortal. Terceiro grupo, judeus com o corpo mortal. Então esses grupos estão presentes aqui na Terra. E as pessoas às vezes têm dificuldade de harmonizar isso, o que não deveria ser estranho, porque é possível a convivência harmoniosa entre alguém ressurreto e alguém de corpo físico, pelo tempo que nós vimos, o próprio Jesus deu mostra disso. 40 dias. Ele apareceu para os discípulos, depois de 40 dias ficou aparecendo. Então nós vemos que comeu, se relacionou, andou, caminhou com Pedro, foi na praia, comeu peixe, bateu papo com eles. Normal. Só que o corpo dele não respeitava as limitações impostas pela física. Então a porta fechada ele aparecia, desaparecia. Foi uma pergunta que a minha esposa fez para mim, mas como será? O corpo ressurreto, a gente vai se alimentar? Como é? Vai se alimentar. Como vai ser, né? Você prova disso? Jesus comeu peixe? Jesus comeu peixe. Por isso que ele falou, vocês têm peixe aí para comer? O pessoal tudo assim meio cara pálido olhando para ele. Ele falou, e aí, vocês têm peixe ou não? Você falaria isso se você ia ressuscitar? Tá pensando? A primeira coisa que você fala, pessoal, é essa aí? Todo mundo assustado com ele. Você fez um velório de alguém. Você enterrou. Aí passa alguns dias, a pessoa chega na sua casa, abre a porta. O que é isso? Ele fala, tem arroz e feijão? É isso? Aí ele senta na mesa comendo, você está olhando, ele está comendo e fala, nossa, tá bom. E tal. Não, boa, o que ele quer mostrar? Uma Sou idade. eu mesmo, o espírito não come. Ó, tô comendo. E mais, né, também, Adão e Eva, quando não estavam ainda sobre efeito, quando o pecado ainda não tinha sido inserido no mundo, eles também comiam. De todas as árvores do jardim, vocês podem comer, menos da árvore que está no meio do jardim. Não havia restrição, eles já se alimentavam naquela época.
Novamente, isso é verdade. Quase as pessoas, normalmente quando tem objeção a isso, é que as pessoas já vão para o desdobramento. Falam, espera aí, quando eu como, o alimento entra no meu corpo, parte aproveita e parte não aproveita. Então você está me dizendo que no céu ainda nós vamos ir em banheiro, não sei o que, e assim por diante. Quando as pessoas perguntam isso, nós precisamos entender algumas coisas. Volto a dizer, as pessoas vão ficar trabalhando sempre em exposição, argumento e tudo mais. Parece-me que o corpo ressurreto, volto a dizer, parece, se você tivesse texto para falar isso. Mas alguns acreditam que o corpo ressurreto é capaz de absorver ou aproveitar 100% de tudo que ele recebe. Ok? Então, pode falar, qual o texto bíblico fala isso? Normalmente é bom, né? Você fala assim, tá lá no Apócrifo, segundo Marcos Samuel, aí tem, você vai achar só lá, mas não tem. Então, o fato é que o corpo come, haverá comida. Então, ele mesmo, aliás, comer e beber. Ele falou, eu vos digo que nunca mais provarei do fruto da vide até que. Isso significa até que. Ele falou, não provarei até. Senão ele fala, nunca mais provarei. Não, ele falou, vai provar. Então o céu vai beber? Lamento te informar para alguns. Mas ainda que ele não aproveite 100%, não teria problema, enfim, não é problema real nisso, né? Não é problema, eu estou falando, as pessoas, elas criam coisas com problema. Falam, não, peraí, então você está falando, vai comer, tem que ir em banheiro, não sei. Então, são coisas, elas ficam aí. Mas a ideia que alguns defendem é essa aí, de um aproveitamento, o seu corpo não aproveita tudo que você pode hoje. Mas o corpo ressurreto poderia tirar todo o proveito. Enfim. E mais, parece que comer no céu não é mais que hoje nós comemos por necessidade. Não parece que essa é a realidade do corpo ressurreto como o de Adão. Parece que é comer por prazer. Alguns já comem por prazer hoje. Só come por prazer. De quebra eu supro a necessidade, mas eu como de prazer. Se a gente comer só quando tem necessidade, tá bom, né? Tem gente que já desfruta do reino de Deus aqui agora. Nesse sentido. Grande tribulação, vamos lá. Logo após o arrebatamento da igreja, começará a grande tribulação, ou também chamada, conhecida aí no meio teológico, como a 70ª semana de Daniel. Todo mundo sabe o que é a 70ª semana? Foi profetizado que um anjo profetizou para Daniel que toda a história terminaria depois de 70 semanas. Semanas proféticas, porque eram 7 sabás. Está escrito lá, 7 semanas de anos. Para nós uma semana dura 7 dias. Mas as semanas que ele se refere são semanas de anos. Quanto dá? 7 vezes 70. 490 anos. Então o anjo diz para ele, ó, Daniel, daqui a 490 anos, ou daqui não, em 490 anos, tudo vai estar resolvido, tudo vai ser terminado. Abra aqui, vamos abrir aqui em Daniel 9. Daniel 9, deixa aberto ali que é o texto que vai nortear. Olha como nós falamos lá no hermenêutica influencia. Se há distinção entre Israel e igreja, aqui eu vou interpretar de um jeito esse texto. Se Israel e igreja são a mesma coisa, a interpretação do texto aqui é outra. Então não dá, você tem que escolher uma linha hermenêutica e tratar com ela. Daniel 9 diz assim, acharam? 24. 70 semanas, se você quiser escrever em cima disso, são anos. 70 semanas de anos. Tá? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Tá. Para mim o anjo não está confuso, ele está deixando bem claro. Olha, está determinado, está estabelecido sobre o teu povo, Israel. E sobre a tua santa cidade, qual é? Jerusalém. Está voltada para quem também? Judeus. Isso aqui é uma profecia para Israel. E aí ele diz para quê? Daqui 70 semanas, olha o que vai acontecer. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então o que ele está dizendo? Daqui a 490 anos, desculpa, daqui não é a palavra certa,
em 490 anos vai acontecer essas coisas. Sobre você e seu povo, o pecado vai ser expiado, a transgressão vai parar, eu vou dar fim à iniquidade e vou trazer justiça eterna. Isso é bem. Vou selar o santo dos santos, a visão, a profecia, e vou ungir o santo dos santos. Existência de um tempo. Aí Daniel ficou olhando e falou: legal, e aí, o que eu faço com isso? Sabe se entende, desde dar a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvizinhanças se reedificarão em tempos angustiosos. Deus, o anjo diz para ele assim: como agora é dividido as 70 semanas? Primeiro bloco ele fala assim, 7 semanas. Depois ele fala 62 semanas. Para 70 está faltando o quê? Uma. Então ele fez a divisão, 7, 62 e 1. Por quê? Não sei se conta para ele. Ele fez a divisão aqui no texto. E aí agora as pessoas vão trabalhar com esse texto. Ele fala a partir de quando é contado. Ele fala assim, desde dada a ordem para restaurar Jerusalém. Ele diz para onde contar, está em Neemias 2, de 1 a 8. Ele fala, quando é dada a ordem para a reedificação, a partir daquele dia começa a contar, Daniel. Contar quanto? Ele falou, você começa a contar 7, depois mais 62 semanas. E aí o que vai acontecer? Verso 26. Depois de 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerras e desolações estão determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada sobre ele venha. Muito bem. Então, alguns dizem que foram o tempo para reconstruir lá Jerusalém. Uma discussão aqui, eu nem quero entrar nisso aqui porque não é importante. O que eu quero que você saiba é assim, faça essa divisão. Desde que foi assinada a ordem, lá em Neemias 2, de 1 a 8, até o ungido ser morto, ele fala para nós, 62 semanas passaram. O que é inacreditável nisso daqui é que ele faz precisão de dias. Era possível os judeus saber o dia em que Jesus entraria em Jerusalém. No dia, não é na semana, o dia, exato. Isso é uma profecia extraordinária da Escritura. Porque você sabe, nós podemos saber o dia que foi assinado. Pela ciência faz o cálculo, não sei quem calculou lá, mostra até o dia que era, o dia da semana, que lua, como que era a lua naquele dia. Era minguante, crescente, diz tudo para você. E aí ele vai calculando. O cálculo é tão preciso que quando você começa a considerar até os anos bissextos, dá a precisão exata. Exata quando Jesus vai morrer. Vai entrar em Jerusalém, vai morrer. Eu marquei um dia aqui, eu não sei quem deu essa qualificação. Marquei. 6, não, alguma 6 coisa de que eu assisti. 6 de 4 de 32 depois de Cristo. 6 de abril de 32. Esse cálculo existe, porque quando o Herodes foi perguntar para os reis, para os mestres da lei ali, eles sabiam mais ou menos a data, porque eles olharam Daniel e falaram, olha, a contar tantos dias, tal, em tal lugar. Não, aí deu um nó aqui na minha cabeça. Pera aí. Eu não me dou bem com números. Quando aparece número já complicou. Eu também. 62 semanas entre o decreto da construção do templo lá em Neemias e a morte de Cristo. 62 semanas. Que daria 400, daria X anos aí, certo? Olha aí, ó. 400 termos. Tá. Esse é o dia do início, aquele é o dia do término. É isso aí. Isso, essas 69 semanas, anos. São anos. E por que Dá, que dá 483 anos exatos, desde Neemias até Jesus ser morto. Certo. Sua pergunta é por que está faltando um? Não, é que esse uma aparece no final. Né? Como ele falaram que durará 1 semana. Exatamente, apareceu. Mas esse interlúdio entre essas semanas e... Não nos contou. Não nos contou. Isso é o mistério da profecia bíblica. Porque as pessoas entenderiam que era corrido.
Mas ele falou 7,62, aí ele para. Aí depois ele fala, e aí então o príncipe de um povo, aí ele fala de uma semana. O que se harmonizaria perfeitamente com o período de 7 anos de Apocalipse. Ele só não contou que entre a 60ª anônima, a nona, e a 70ª haveria um intervalo. Assim como não é dito para os judeus que a vinda do Messias existiria um intervalo, 2. Eles imaginaram que o Messias viria, glorioso, reinaria. Porque só era profetizado nesse sentido aí, o Messias glorioso, poderoso. Eles não entendiam que tinha a primeira vinda e o intervalo. Assim como eles entendiam, para nós continua a mesma coisa. A história vem, chega até aqui e para. Porque senão feriria justamente o conceito da iminência. Então eu saberia quando vai terminar. Ele não as seitas fazem. As seitas calculam, fazem. Deus suspende, ele fala assim, você conta 69. A 69 se cumpre literalmente na história. Então a última você pode acreditar. A última é literal também. Ok? Mas aí, esse não está nem ali no estudo, mas se você... Isso aqui eu passo para vocês depois, ó. Alguns defeitos aí, ó. Que 7 semanas era o fechamento do cano do AT. Outros dizem que era só a reconstrução de muros. 62 semanas até a vinda do rei. Passar aqui que tem... Deixa eu ir para a parte aqui que me interessa de como é feito esse... Ele fala todo... não dá a ideia de sequencial mesmo. Quer dizer, a gente pensa que é sequencial, né? Nicolas, talvez ajude. Tem muitos gráficos. Escatologia é um material muito amplo para você mexer. Olha lá, 69 semanas, depois vem a época da igreja, que ele não anuncia para nós. E aí a última semana. Como é feito esse cálculo, olha lá. 1 de Nissan, 20º ano do rei Ataxerxes. É interessante porque o anjo, quando profetiza, dada a ordem, ele diz para você, ele te disse de quando contar. É lógico que Deus tem uma intenção com isso. Está dando para você, ó, começo e fim das coisas. Só que ele não dá o último para você. 69 semanas de 7 anos, dá tudo em 100 dias. Isso nos leva até o dia 30 de março do ano 33. 30 de março, vai dar dia 10 de Nissan, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas essa data é precisa ainda com a questão da diferença dos calendários? Essa data é precisa para a diferença de calendário. Anos lunares de 360 dias, considerando inclusive anos bissextos e assim por diante. Isso torna a profecia mais pesada, porque podia só falar assim, aproximadamente, ele vai lá e... É maravilhoso. Maravilhoso. Pastor, o judeu, quando leu isso aqui, ele ia falar assim, então peraí. Se não me engano, Antíoco Epifânio tentou desmascarar o livro de Daniel, dizendo que esse livro foi escrito depois dos acontecimentos. Não só ele, os judeus não aceitavam o livro de Daniel, dizendo que ele era muito preciso. Falou, não, Daniel não é profético, não. Daniel viveu depois dos fatos, ele está narrando o que ele viu. Tamanha era a precisão dos eventos de Daniel. A comunidade judaica não respondeu. Esse homem aí, peraí. Olha lá, Israel adotava anos lunares. A lua marcava suas festas, as festividades dele. Aí, Nicolas, isso é precisão. Anos bissextos superou 115 dias, mais 25 dias. Gente, é muita precisão. Isso não é Nostradamus. Tá na cabeça mesmo. Tá vendo? Ainda bem que tem gente na área bíblica que gosta de matemática. Aí normalmente pergunta assim, por que 70 anos? Aí não queria desviar do foco aqui, mas você fala assim, por que 70 anos? Aí o pessoal faz um paralelo com o tempo de escravidão no Egito, no cativeiro babilônico.
Deus tinha dito para a nação de Israel, tinha dito para eles, ó, a cada 7 anos, Para descansar a terra. deixa a terra descansar um. Ou a cada 6 anos a terra descansa um. E você vai perdoar as dívidas também, vai ter o ano do jubileu, então ó, você perdoa as pessoas que devem dinheiro para você. E você também vai libertar os escravos. Então existe um ano certo para você libertar os escravos, perdoar dívidas e deixar a terra descansar. O judeu falou, você entender? Entendemos. Aí começou a história de Israel. Aí chegou no dia que era para a terra descansar, o judeu falou, nossa, deu tão bem até agora, né? E Deus era tão bondoso que chegava no 6º ano, as coisas até prosperavam para garantir sustento para o outro ano. No outro não deixa descansar, o judeu falou, nossa, não deixar descansar não. Não deixou. Beleza, continuou. Foi assim por 490 anos. Aí ele durante esses 490 anos, direto, ele não deixou a terra descansar. Quantos sábados ele ficou devendo aí para a terra? Dá os 70 anos lá, o Dá uns 70 anos, eu estou lá. Vocês não querem descansar? Não querem deixar a terra descansar? Não. Não querem perdoar a dívida de ninguém? Não. Querem libertar os escravos? Também não. Essas 3 coisas não fizeram. Deus leva eles para o cativeiro babilônico e fala, vocês não querem perdoar as dívidas? Vou levar alguém para roubar toda a riqueza de vocês. Vocês não querem libertar os escravos? Vou ensinar para vocês o que é ser escravo. Vocês não querem deixar a terra descansar? Vocês estão devendo 70 anos? Fica 70 anos no cativeiro. Aí, ensina alguma coisa? Ensina. E aí Daniel está lendo Jeremias. É bom para dizer, porque tem gente que fala que não precisa estudar. O profeta Daniel está lendo o profeta Jeremias. E ele fala assim, vocês estão em Daniel, né? Só voltar aí, ó. Versículo Daniel 9, 1 e 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, ao qual foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia durar as situações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel estava lendo o quê? Jeremias, entendeu? É 70 anos, ele vai orar. Pô Deus, peraí, eu entendi aqui que é 70 anos. E aí, nesse contexto aí, agora o anjo aparece para ele e fala, Daniel, é verdade, está certo, você entendeu isso. Agora deixa eu profetizar sobre Jerusalém mais 70 anos, só que não são 70 anos, são semanas. Então mais 490 anos. Tudo bem? Por hora segura assim, desculpa, não dá para gastar tempo, teria que passar um dia, um sábado, só para a gente ficar fazendo cálculo de 70 semanas aqui, para vocês entenderem todo o contexto. Mas é isso que ele está dizendo. 62 semanas estão contadas, 69 contadas, e falta a última, o livro de Apocalipse, que vai ser também 7 anos. E aí, com precisão de dias de novo. 1260 dias, outro texto fala 42 semanas. Ele dá precisão de dias. Assinado o tratado, começa a se contar 1260 dias. É assim que funciona. A profecia não é aproximada, não. Então, ó, logo após o arrebatamento da igreja, começará a grande tribulação, 70ª semana de Daniel. O período chamado de angústia para Jacó. Jeremias 37 vai chamar esse período de a angústia de Jacó. Isso joga luz sobre o que para nós? Está falando de tribulação. O que joga a luz saber que esse período de tribulação é chamado de angústia de Jacó? O que traria para sua mente esse período? Se é angústia para Jacó, não é angústia para quem? Para os gentios? Ele fala assim, virá um tempo de angústia, chamado de angústia para Jacó. Ok? Então isso aí está relacionado diretamente aos judeus. Ele está deixando claro para nós. Jesus falou sobre a grande tribulação em Mateus 24, de 4 a 30. Todo o trecho lá, ele está falando de problemas. Deixa eu marcar em Daniel 9:7, que a gente vai... Vocês estão aí no Daniel 9:7 aberto ainda ou não? Só para a gente sair desse texto e não voltar, só para você entender. Então, estão determinados sobre o teu povo Israel, sobre a santa cidade de Jerusalém. E aí ele fala, vai cessar tudo isso aqui. Por que ele fala isso 70 semanas? Porque quando termina o livro de Apocalipse, aí o pecado é expiado, a justiça eterna vem, começa o milênio. Ele está falando de um tempo de bênção aqui. O santo dos santos é ungido, a visão da profecia é cumprida. Aí ele vai continuar lá. Depois de 62 semanas, 26, será morto, ungido e já não estará. Preste atenção.
Depois de 62 semanas, o ungido, o rei, é morto. Quem é? Jesus. Para você não confundir, espero que a sua versão esteja assim. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Quem vai destruir a cidade? É Satanás. Não, olha aí no texto, olha aí. O governante do povo que é de vir. Como é que é? A anticristo. Também não é o anticristo. O governante que virá. O povo dele. O povo de um governante que virá. Babilônia? Não, quem destruiu a cidade santa? Isso aqui é depois da morte de Cristo. Né? Aqui o texto, ele fala de um povo que destrói a cidade e o santuário. Quem foi esse povo? Os romanos. Os romanos, no ano 70, eles arrebentam com Jerusalém. E o texto simplesmente vem para você e diz assim: o povo, esse pessoal que vai destruir, é povo de um príncipe que virá ainda. É só os súditos dele agindo. Aí depois ele fala assim: ele quem? O príncipe. Esse príncipe que vai surgir fará aliança com muitos por uma semana. Esse muitos aí, a ideia aqui, não é só gentios, mas é provavelmente uma aliança firmada entre ele e os judeus. Uma aliança, um pacto de paz. Por quê? Como é que eu posso saber isso? Ele fala uma aliança e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Olha aí, essa aliança parece que promove para a nação de Israel o direito a sacrifício. Para ser sacrifício precisa do quê? Do tempo. Precisa de tempo. Para ter tempo precisa do quê? Reconstruir. Reconstruir. Reconstruir aonde? No local. No lugar, então a mesquita diz, não, precisa ter um acordo de paz razoável. Pode garantir que ele tem que convencer os muçulmanos a derrubar aquela mesquita. Do tempo de Salomão. Fazer vizinho. Não vai ser aqui na Celso Garcia, não. Não vai ser aqui, não. É o templo mesmo. O que ele está dizendo, o que ele está mostrando para nós, é que Israel voltará a sacrificar. Israel voltará a fazer ofertas de manjares. Ele precisa de tempo, gente. Precisa de uma série de coisas. Ele está falando do 27, ele fala de ele, o príncipe, né? O príncipe. Mas não se encaixa no príncipe do 26, né? Não, é o mesmo príncipe do 26. Tá certinho. Mas o do 27 aqui não está falando da grande tribulação? Então, e no 26 fala que o príncipe há de vir ainda. Tá falando do futuro. Mas no 26 não falou de um povo que eram os romanos que destruíram? Não, falou de um povo. No 26 fala de um povo. O povo do príncipe faz tal coisa. No 27 fala o que o príncipe faz. No 26, o povo dele está fazendo. No 27, ele está fazendo. Você está considerando Roma como uma nação cujo príncipe é o anticristo. Aqui o príncipe de um povo que há de vir, ele está falando aqui, o povo que destruiu Jerusalém foram os romanos. Agora, só eles vão ser súditos? Não. Mas ele está apontando para nós que os súditos o povo desse príncipe agiam assim. É porque eu estava pensando como pessoa, que esse príncipe seria General Tito. Não. Fazendo dessa maneira. Não, até porque, ele fará aliança com muitos por uma semana. Já caiu por terra. Então eu estava pensando dessa maneira. E ele vai trazer, vai promover sacrifício e tudo mais. Tito fez o contrário. Não, isso não foi o que aconteceu. Aí depois ele fala assim, a destruição as abominações, sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição, se tem caneta, grifa aí, ó, que está determinada sobre ele venha. O que significa isso? O que você tira daqui? Até que a destruição que está determinada sobre ele se derrame. O que significa? Até que a destruição que está determinada. Existe um controle. O anjo está dizendo para ele, ele vai fazer tudo isso, vai destruir a cidade, mas está determinada uma destruição sobre ele, e virá. Então o anjo avisa Daniel. Daniel falou, vai destruir a cidade, vai destruir, mas sobre ele está determinado, existe um poder. Isso aqui acaba com qualquer ideia de Deus não estar controlando a história. Está no controle absoluto, está determinado. E outros aí. Marcão, a ideia, só voltando ali, a ideia ali do período ali, né, que ele chama de angústia de Jacó, período específico para os judeus, deixando claramente então que na tribulação, de fato, a igreja não pode estar aqui.
Dá para usar isso como argumento? Dá para usar e não só estaria coerente, como as pessoas precisam relembrar qual é o propósito da tribulação. O livro de Apocalipse, capítulo 3:10, diz que a hora da provação para provar os que habitam a terra.